Obadias capítulo 1, né? O único capítulo que tem, versículo 17. Diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Em algumas versões diz: possuirão suas heranças. Olha para o teu irmão, diga assim: na tua vida, diga com autoridade, na sua vida haverá livramento, e você vai possuir a herança do Senhor. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Glória a Deus. Deixa eu te contextualizar. Eu vou ser bem objetivo nessa noite. A gente sabe pouco acerca de Obadias. Na verdade, o nome Obadias é citado na Bíblia em outras situações. O mais famoso dos Obadias é esse aqui, que dá nome ao livro, né? O profeta Obadias. O segundo mais famoso viveu nos dias de Elias, é um outro personagem bíblico. Mas nós temos mais um tanto de Obadias na Bíblia. Mas esse Obadias aqui, o que a gente sabe é que ele era profeta em Judá, e a gente está falando do Reino do Sul. Você sabe bem que o Reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e o Reino do Norte acabou se distanciando dos caminhos do Senhor, acabou se perdendo ao longo da sua existência, fez aliança com os assírios, até que então foi totalmente extinto. E nós temos do outro lado o Reino do Sul. Existe uma promessa sobre o Reino do Sul, né, a capital em Jerusalém, que sempre um descendente de Davi se assentaria no trono. Esse reino, apesar de ter vivido também altos e baixos, foi sem dúvida nenhuma um reino mais temente ao Senhor, né? Um reino que se afastou na maioria das vezes da idolatria, se afastou na maioria das vezes daquilo que era errado aos olhos de Deus. Mas eu digo na maioria das vezes porque não foi sempre, né? E nesse tempo aqui, nos dias de Obadias, e a gente está falando aí de mais ou menos século 5 antes de Cristo, nos dias de Obadias, nós vemos um povo corrompido, nós vemos um povo desobediente, um povo idólatra, um povo de costas para o Deus verdadeiro, para o único Deus. E é exatamente por conta dessa rebeldia, né? Nós estamos falando aqui de um tempo de cativeiro. Nós estamos falando aqui de um tempo de domínio, né, do inimigo sobre o povo do reino de Judá. Agora, o capítulo, eu vou falar capítulo 1 só pela força do hábito, né? Mas o único capítulo do livro do profeta Obadias nos mostra uma luta, né, entre os edomitas e os israelitas. Bem verdade, voltando só para lembrar você, que o reino de Israel foi dividido em duas partes, e estamos falando aqui do reino do sul, estamos falando aqui do reino de Judá, mas são israelitas. Israelitas são descendentes de Jacó, né? Os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, certo? Israelitas são descendentes de Jacó. Tanto é que o nome de Jacó é modificado. Quantos aqui lembram dessa passagem? O Senhor se apresenta para Jacó e diz: você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Então, os israelitas são descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Agora, paralelo aos israelitas estão os edomitas. Alguém sabe de quem os edomitas eram descendentes? Esaú. Nós temos aqui, né, na linhagem patriarcal, Abraão, Isaque, e aí a partir de Isaque veio Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos. Quem era o mais velho? Esaú. Então o primogênito era Esaú. Mas a gente sabe que quando eles estavam ainda no ventre da sua mãe, uma guerra
já foi estabelecida. E Deus fala que o menor se sobressairia, né, estaria acima do maior. O mais velho, o primogênito, serviria ao mais novo. Bem, eles nascem e aparentemente parece que essa profecia não se aplica, até que chega aquela passagem muito conhecida de todos nós, em que Esaú vai para o campo, e quando ele volta com muita fome, ele se encontra com seu irmão Jacó, e Jacó está com um prato de lentilha, está com guisado, está com, né, um prato agradável, e ele oferece então para o seu irmão, em troca da bênção da primogenitura. A Bíblia diz que Esaú não pensa duas vezes, então tudo bem, pode ficar com a bênção e me dar essa comida, e ele come. Ali já fica decretado no céu, no reino espiritual, a mudança do governo. Na verdade, isso já foi profetizado ainda no ventre da mãe, e isso é confirmado a partir, né, desse pouco caso que Esaú faz da bênção de Deus. Aí mais à frente a gente vê um momento em que de fato Jacó abençoa os seus filhos, e aí todo mundo conhece a história, né? Jacó não, Isaac abençoa os seus filhos. Jacó vai à frente e acaba pegando a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Esaú fica com muita raiva, querendo destruir a Jacó de todas as maneiras. Jacó foge, e a gente não tem tempo para entrar nesses pormenores, até porque eu creio que você já está cansado não, porque a gente não se cansa da Bíblia, mas somos conhecedores já desse texto, dessa passagem. O fato é que no final já da vida deles, eles até se perdoam. A Bíblia nos mostra, né, que no final da história, Jacó e Esaú fazem as pazes, mas os seus descendentes não conseguem viver e desenvolver essa paz estabelecida pelos patriarcas. Então nós temos dois povos rivais, os israelitas e os edomitas. E aqui nos dias de Obadias, se você for ler o capítulo todo desse livro, você vai ver que a profecia é contra os edomitas. Deus levanta Obadias para profetizar contra esse povo inimigo de Israel. E dentro desse contexto aqui de cativeiro babilônico, dentro desse contexto de uma correção de Deus sobre Israel, a profecia para os edomitas é que eles teriam um fim trágico, porque eles estavam se aproveitando do cativeiro babilônico, se aproveitando da fragilidade do povo de Israel, para saquear os bens de Israel, para matar aqueles que haviam sobrevivido ao cativeiro, para tentar exterminar de uma vez por todas os israelitas. Sabe, queridos, eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo ministrou ao meu coração fortemente sobre a igreja. E Deus falou comigo que a igreja é casa de misericórdia. Você pode repetir isso comigo? Diga: a igreja é casa de misericórdia. Ninguém está dizendo que a correção aos israelitas não era necessária. Pelo contrário, eu afirmo a você que a correção era didática, era a maneira de Deus trabalhar a mudança de rota do povo israelita. Nós temos Jeremias que se levanta para profetizar uma mudança de postura, porque senão o cativeiro viria. Nós temos vários profetas confrontando o povo de Israel, alertando sobre a possibilidade do cativeiro por conta de uma conduta errada. Então, entenda bem, a Bíblia ela é muito clara: o cativeiro ele tinha que acontecer, porque não houve transformação, porque não houve mudança de postura. E aí, trazendo para os dias, em alguns momentos, o pai que ama muito o seu filho, torce muito para que haja uma transformação do filho, torce muito para que o filho deixe de fazer aquilo que ele está fazendo, aquilo que é errado, porque no fundo do coração, o que o pai menos quer é corrigir o filho. No fundo do coração, o que o pai menos quer é botar o filho de castigo.
Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. De diversas vezes nós pais, né, pai, mãe, né, nós sentimos a dor aqui no nosso peito. A gente fala um para o outro, né, está doendo mais em mim do que nele, mas eu preciso fazer isso, porque senão ele não vai entender, porque senão ela não vai entender o caminho certo que ele e ela precisam trilhar. Enquanto pastor, não muda muito. Em alguns momentos a gente se depara com determinadas situações e a gente precisa corrigir, a gente precisa puxar a orelha, e nem sempre a gente se sente à vontade para fazer isso. Em alguns momentos é constrangedor para nós, em alguns momentos dói em nós ter que tirar alguém de uma área de atuação, ter que colocar, né, alguém num lugar de disciplina, mas a gente precisa fazer isso, porque a Bíblia é muito clara: a luz não compactua com as trevas, e se tem trevas, nós precisamos trabalhar de maneira didática para que elas sejam dissipadas. Quantos estão entendendo aí? Digam amém. Deus corrige a quem ama. Então a correção aqui era necessária, mas paralelo a isso, existia um povo que aproveitou desse momento para tripudiar, aproveitou desse momento para humilhar, aproveitou desse momento para saquear, para roubar, para matar aqueles que estavam sendo corrigidos. E eu te pedi para falar para o sermão que esse lugar, eu te pedi para repetir que esse lugar é casa de misericórdia, para que você de fato escrevesse isso na tábua do teu coração, porque às vezes parece que nos esquecemos. Às vezes nós nos alegramos com a queda dos outros. Às vezes, quando alguém é exposto, quando alguém é colocado num lugar de disciplina, ao invés de intercedermos por essa pessoa, ao invés de abraçarmos essa pessoa e não passando a mão na cabeça, mas dando força para que ela aceite o período da disciplina, para que ela aguente firme o tempo da correção, para que ela não se revolte, ao invés de a gente estar junto dessa pessoa, parece que a gente expulsa ela. Parece que a gente coloca ela para fora, porque a gente se alegra com essa derrota, porque a gente tripudia dessa pessoa que está sendo disciplinada. Alguém de repente pode estar falando: pastor, o senhor está exagerando. Como eu gostaria de estar exagerando, mas infelizmente não estou. Há anos atrás, eu não vou saber precisar para você se foi a revista Veja ou a Isto É, mas uma dessas duas revistas levantaram uma grande pesquisa sobre o mundo evangélico, e eles fizeram um censo e chegaram a um número de evangélicos na época e de desviados. E segundo a publicação, o número de desviados era maior do que o número de evangélicos atuantes. Se, por exemplo, eles chegaram no número de 30% da população evangélica, eles chegaram no número de 40% desviada. E é impressionante, sabe, você vai andando por aí e em qualquer lugar você encontra alguém que já foi crente. No meio de bandido tem um ex-crente, em jogos de futebol tem ex-crente, no meio de uma boate tem ex-crente. E o pior é que eles foram mais fundo nessa pesquisa, e segundo o relato desses desviados, o motivo principal deles terem se afastado da igreja foi a falta da compreensão de membros acerca de falhas e erros que eles acabaram desenvolvendo. Escute, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça daquele que insiste em pecar. Eu não estou aqui para compactuar com o erro. Nós estamos aqui sim para expor o pecado. Nós estamos aqui para denunciar o afastamento de Deus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Denunciar o pecado, levar o pecador à correção, ok. Tripudiar,
de quem está sendo corrigido. Saquear, fazer essa pessoa sentir vergonha, expor essa pessoa ao ridículo, é algo terrível que a igreja pode fazer. E eu não estou jogando praga para ninguém, mas a Bíblia me mostra que quem faz isso vai ter que dar conta para Deus. Se nós cuidássemos mais uns dos outros, se nós amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, se nós tivéssemos a capacidade de nos colocar, empatia, né? Se tivéssemos a capacidade de nos colocar no lugar daquela pessoa, talvez agiríamos de maneira mais assertiva. Mas Deus está liberando essa palavra sobre nós, porque essa igreja vai ser fortalecida no amor, na misericórdia, na compaixão. Esse lugar já é conhecido e será ainda mais conhecido como casa de misericórdia. Talvez no momento da fragilidade era a hora dos edomitas se aproximarem, mas o rancor, mas a raiz de amargura era tão profunda, que mesmo no momento de caos, de vergonha, era mais fácil encontrar neles a predisposição em humilhar do que a mão estendida para levantar. Quando você vai ler o Pentateuco, a saída do povo de Israel do Egito, Números, Deuteronômio, você vai ver que em alguns momentos o povo de Israel precisa encontrar os edomitas. A Bíblia fala que o povo de Israel na peregrinação pelo deserto tem que dar uma volta enorme, porque os edomitas não permitem a passagem. Eles não queriam nada, eles só queriam passar, não podem passar. E em contrapartida, diante de uma revolta compreensível do povo de Israel, porque eles só queriam passar, Deus dizia para o povo: não toquem nos edomitas, não toquem neles. Então você é humilhado e tem que aguentar calado. Para quem humilha, a palavra é de conserto. Para quem está sendo humilhado, há uma promessa de herança. Entenda bem, a ideia não é que você continue na lama. A ideia é estender a mão para que você saia dela. Você não conhece a história do teu irmão, mas diga para ele: na lama você não fica. Oh meu Deus! Crente, não crente, novo convertido, ímpio, visitante, receba essa palavra: na lama você não fica. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem, coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se eu não me engano, Atos 20, é uma passagem linda, versículo, não é no início não, Atos capítulo 20, deve ser versículo 8, versículo 9, coloca para mim rapidinho. Havia muitas luzes no cenáculo, bota o 9, por favor. Isso. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Presta atenção. O texto nos fala que Paulo está pregando a palavra, eu imagino um lugar cheio, talvez um lugar sem espaço para todo mundo, e aí esse jovem chamado Eutico decidiu assistir a pregação de Paulo sentado na janela. Imaginemos que ele está ali, ó. A igreja está lotada, não teve espaço para ele, ele foi lá e conseguiu um jeito e sentou ali na janela. Eu já preguei em cima desse texto aqui.
Sentar na janela é super perigoso, porque quem está na janela olha para dentro e olha para fora. Crente que senta na janela tem visão de dentro e visão de fora. A distração é a coisa mais fácil para crente que está sentado na janela. Ei, em nome de Jesus, veio para a igreja, senta aqui. Não vem para a igreja olhando para dentro e olhando para fora. Não vem para a igreja pensando no culto e pensando no amanhã. Vem para a igreja e se entrega. Vem para a igreja e mergulha. Vem para a igreja e se envolva. Já preguei sobre isso aqui. Mas o fato é, ele está sentado lá na janela. E aí de repente veio o sono. Porque quando você fica em cima do muro, quando você olha para dentro e para fora, você acaba caindo no sono. Ele caiu no sono. E aí, porque ele dormiu, ele caiu da janela. Já preguei sobre isso aqui. Ele caiu para dentro ou para fora, irmãos? Para fora. Porque não adianta, sentado na janela, olhando para dentro, olhando para fora. Se você cair, você vai cair para fora. Você nunca vai cair para dentro. Quem é um crente mais ou menos, se cair, não vai cair para dentro, vai cair para fora. Porque crente mais ou menos é sempre mais menos do que mais. Fato é, ele cai para fora. E o texto que a gente leu diz que ele cai e morre, certo? Bota o verso seguinte para mim, por favor. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o. Pode deixar o texto na tela. Irmão, vem comigo aqui nessa viagem. Imagine que eu sou, na verdade o apóstolo Paulo está ali, mas imagine que eu sou o apóstolo Paulo. E eu estou pregando aqui, certo? Culto cheio de poder, irmão. Já bagunça a minha mente alguém dormindo com a pregação de Paulo. O cara quer dormir com a minha pregação? Ok, agora dormir com a pregação de Paulo? Fala sério, né? O maior pregador de todos os tempos. Ele está pregando ali. Aí o camarada dorme. Aí não cai para dentro, cai para fora. Sabe o que Paulo faz? Paulo faz assim, irmão, para o culto um pouquinho. O que houve? O garoto ali caiu. E aí? E aí que eu vou atrás dele. Mas ele estava sentado na janela, não interessa. Mas ele caiu para fora, não interessa. Ele caiu. E eu não posso continuar o culto vendo que ele caiu. Ué, mas tem 99 ovelhas aqui. Mas tem uma que saiu do aprisco. E aí o texto diz: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o. Paulo gritou com ele. Paulo expôs ele. Paulo disse: bem feito. Quem mandou dormir? Quem mandou sentar na janela? A culpa é sua, rapaz. Não, o texto diz: abraçando-o, disse para o povo: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Sabe o que é isso? Isso é ressurreição. Alguém que estava morto e que ressuscitou. Ressuscitou porque recebeu uma oração? Não, ressuscitou porque recebeu um abraço. Oh, meu Deus. Deus pode te usar com autoridade, amém. Mas tem horas que Deus vai te usar simplesmente dizendo assim: estou sentindo tua falta, rapaz. Cadê você? Deus vai te usar pegando o telefone e ligando. Deus vai te usar dizendo assim: é o que é falta de dinheiro? Eu pago para você, eu te dou carona. Ainda pago o McDonald's no final para você. Você está rindo? Mas Jesus fez muito mais do que isso por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória, assumiu forma de servo, se humilhou e se entregou na cruz do Calvário. Irmão, a gente diz: não, na cruz eu não morreria. A gente diria: carregar a cruz eu não carregaria. Sofrer a coroa de espinho eu não sofreria. A gente nem abriria a mão da glória. A gente nem levantaria do trono. A gente ia fazer uma lista e ia dizer assim: por isso ele não merece, não vou. Mas louvado seja Deus pela graça, porque a graça não é um favor que você merece. A graça é um favor que ninguém aqui merece.
E essa graça que me alcançou, ela pode transbordar da tua vida para alcançar outras pessoas também. Você pode falar para 5 pessoas, diga assim: eu te amo, irmão. Diga isso para alguém. A igreja não pode ser vista como lugar de acusação. A igreja não pode ser vista como lugar de dedo apontado. A igreja precisa ser vista como lugar de braços abertos, um lugar de acolhimento, um lugar onde eu e você investimos em pessoas. Eu preciso terminar essa mensagem, mas há um outro texto que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, que eu quero ler com vocês. Evangelho de João, capítulo 8. Coloca para mim, por favor. A gente vai ler esse texto e eu vou fechar essa mensagem. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Aonde ele apareceu, irmão? No templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e se assentou para ensiná-lo. Jesus estava ensinando o povo. Aonde Jesus estava, irmãos? No templo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Ou seja, alguém pegou uma mulher adulterando. Mestres, fariseus viram uma mulher adúltera, pegaram ela e arrastaram ela e levaram ela até a presença de Jesus. Eu pergunto de novo para você: Jesus estava onde? Então fariseus arrastaram uma mulher adúltera até o templo. Qual era a ideia deles? Depois em casa você pode ler, leia o capítulo anterior, porque você vai entender o contexto. A ideia dos fariseus era tentar colocar Jesus contra a parede. O que eles queriam era apresentar para Jesus uma mulher adúltera, dando a Jesus 2 opções: ou o Senhor perdoa ela e libera ela, e se o Senhor fizer isso, nós então vamos o acusar de estar compactuando com o erro, ou então o Senhor, segundo a lei, manda todo mundo apedrejar essa mulher. E se o Senhor fizer isso, o Senhor vai contra a graça que o Senhor está pregando. Ou seja, eles criaram ali a famosa sinuca de bico. Se for para um lado vai dar ruim, se for para o outro vai dar ruim. Só que eles não perceberam uma coisa: eles pegaram uma pecadora, eles levaram uma mulher adúltera para a igreja. E o que eu quero ministrar ao teu coração, e eu quero que você saia daqui queimando com essa verdade, é que o pecador, quando entra na igreja aonde Jesus está ministrando, não tem como sair da mesma maneira. Eles pegam essa mulher e eles vão lá para tentar colocar Jesus contra a parede. O texto, vamos seguir no texto. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Porque acusar é mole, eu quero ver não ter pecado. Apontar o dedo é mole, eu quero ver ser santo. Santo, separado, ser sem pecado, sem mácula, sem erro nenhum. Irmãos, existem pessoas que estão sendo invadidas por um senso de justiça humano. Justiceiros, vingativos. Igreja é casa de misericórdia. Tem que ter correção, tem que ter disciplina, mas tudo com amor. Se alegra em ver a queda do outro, se alegra em querer ver o outro para baixo, não se alegra com a vitória do outro.
Mas quando Deus fez essa palavra queimar no meu coração, Deus ministrou ao meu espírito que essa noite seria noite de quebra de maldições. Existem pessoas que viveram decepções ao longo da vida e hoje são amargas. Gente que sofreu e quer fazer o outro sofrer, mas Deus vai curar essa enfermidade do teu espírito, para que você seja livre para amar, para que você seja livre para sustentar o ministério do outro, para levantar as mãos do outro, para poder declarar com verdade: a tua vitória é a minha vitória, a tua alegria é a minha alegria. Eu louvo a Deus pelo que Deus faz na tua vida, porque a bênção de Deus passa por mim para te abençoar, passa por você para me abençoar. Somos um, queridos. Aquele que não tiver pedra alguma, aquele que não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. E aqui está a chave. Porque você pode vir como está, mas você não pode permanecer como está. Estamos aqui para confrontar, para falar a verdade, mas fazer isso com amor. Jesus diz: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Se você estiver predisposto a abandonar a sua vida de pecado, nenhuma condenação pode pairar sobre você. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja é lugar de conserto, casa de misericórdia. Segundo Crônicas capítulo 7, se eu não me engano, verso 15 diz: eis que agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração e súplica que se fizer nesse lugar, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, porque ou a igreja é dada à libertinagem, e aí tudo pode, venha como estás e fique como estás, ou não, ou a igreja é rigorosa e não entende que somos imperfeitos e coloca todo mundo para fora. A Nova Jerusalém tem buscado, debaixo do temor a Deus, esse equilíbrio, para amar você, para te corrigir, te confrontar, falar o que é certo, mas para não desistir de você. Esse é papel de pai. Pai faz isso. Pai não desiste. O filho é torto, mas ele não desiste. O filho é errado, ele peca, ele vacila, mas o pai não desiste. Deus arrancou você de debaixo de um sentimento de escravidão e te colocou debaixo de um sentimento de adoção, tutela. Alguém que disse: eu sou teu pai. Te deu a permissão de chamá-lo de paizinho. Quantos aqui tem um pai? Digam amém. Fique de pé no seu lugar, querido.